Hoje vamos falar sobre um tema que desperta interesse de muitos pais e adolescentes. Como funciona na prática o intercâmbio TEAM e tudo que a Intercampus oferece em destinos incríveis como Londres, Bruxelas e Alpes franceses. David, seja muito bem-vindo. Quero começar pedindo para que você apresente para as famílias tudo que está incluído nessa experiência. Quando os pais contratam um programa TEAM com a Intercampus, o que exatamente eles estão adquirindo? É um prazer estar aqui conversando com você, falando de um assunto que eu e você somos apaixonados, então nos segurem, né? Quem fizer a edição depois vai sofrer, que a gente tá bem tagarela aqui. E eu vou te contar tudo, então. A gente vai falar dos programas da Intercampus e você já começa com uma pergunta muito boa, né? O que está incluso? O que acontece quando o pessoal compra esse programa? E a resposta é muito simples: tudo está incluso, né? Então a gente cuida, a gente desenvolve esse programa para que os pais, os agentes não tenham que se preocupar com nada, né? Então, assim, a acomodação está inclusa, todas as refeições estão inclusas, as aulas, né, de inglês, a gente oferece programas de inglês, espanhol e outras línguas. O seguro, né, a gente tem essa opção para que vocês possam incluir também. Todas as atividades, né, em cada um dos programas a gente tem focos de atividades diferentes, mas tudo está incluso, os passeios e também a segurança, né, nós temos membros do nosso time que estão acompanhando os alunos o tempo todo, sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando em conjunto também com os professores, os líderes que acompanham os alunos. Então, assim, é realmente um programa criado e desenhado para que os pais e cuidadores não tenham que se preocupar com nada. Ju, tá tudo incluso. Eu sempre brinco, né? O único dinheirinho extra que o aluno traz é para comprar uma lembrancinha. E eu queria saber qual que é a estrutura de acompanhamento desses adolescentes durante a viagem. Tem monitores, equipe local? Como que funciona isso durante a rotina do estudante? Sim, Ju, excelente pergunta. Como eu estava comentando aqui no início da nossa conversa, os alunos são supervisionados o tempo todo, né? Então, nós temos desde os professores, né, que recebem os alunos em sala de aula, nós temos também membros do time, né, que a gente... nós temos também membros do time que recebem os alunos na acomodação, caminham eles para o café da manhã, garantem que tudo está sendo servido. Então, por exemplo, chegou no café da manhã e, sei lá, por alguma razão, acabou o café. Então, eles já falam com a gente cuida de tudo para que tudo seja oferecido e de forma rápida também, né? Então, nós também temos os group leaders, né, que são os membros do time que cuidam de todas as atividades, e nós temos o time que cuida dos alunos durante a noite também, né, porque como eles ficam na residência, depois de jantar tem um tempo ali de umas 2 horinhas, às vezes o pessoal tá bem cansado, né, caminhou bastante, fez bastante coisa, mas eles estão não só cuidando, como também estão trazendo atividades, o pessoal faz muitos jogos, joga cartas, às vezes vai no cinema, então tem várias coisas que eles fazem o dia todo, a gente mantém o pessoal bem ocupado do momento que eles acordam até o momento que eles vão para a cama. Exatamente, é uma programação intensa, né, David? Então, assim, não é só o momento de sala de aula, na verdade, é o dia inteiro interagindo, né? Interagindo por meio de brincadeiras, por meio do esporte, por meio de passeios, visitas, né? Então, assim, são atividades muito ricas. E agora, uma pergunta muito importante. O que diferencia a Intercampus de outros programas de intercâmbio TEAM disponíveis no mercado? Qual que é o diferencial de vocês? Ju, eu gosto muito dessa pergunta, e é uma pergunta que desafia muito, né? Porque a gente tem muitos programas bons hoje em diversos destinos. Eu acho que quem está escolhendo um destino sempre tem boas opções. O que eu gosto muito no trabalho que a Intercampus realiza é o fato de que todos os destinos, né, seja Londres, Bruxelas, Alpes franceses, nosso programa na Dinamarca, todos têm a intenção de que o aluno explore, né? Então, assim, são raros os programas onde o aluno fica em sala de aula o dia todo, sempre tem passeio, tem muita viagem, né? No nosso programa de Bruxelas, por exemplo, que é super popular, os alunos têm viagem durante a semana, os alunos têm viagens internacionais no final de semana, e eu acho que o intuito, a maneira como a gente desenha o programa, é para que o aluno possa integrar com outros membros o máximo possível. Desde os jogos, as atividades que a gente cria em sala de aula, que às vezes vão refletir os tours que os alunos vão fazer durante a semana, tudo é pensado para que ele possa perguntar, tudo é pensado para que ele tenha a confiança, né, de falar com alunos, amigos de outras nacionalidades, e tem esse cunho curioso mesmo de perguntar
como é isso no seu país, como funciona a escola onde você mora, como é essa rotina. Então a gente pensa em tudo para que o aluno possa explorar. E aí pensando também, né, adicionando isso com destinos que são totalmente diferentes do que a indústria oferece, eu acho que a Intercâmbio se posiciona de uma forma muito única nesse aspecto. E agora vamos falar desses destinos, né, que são mágicos. Vamos começar por Londres. O que os alunos mais amam viver nesse destino? Dave, conta pra gente. Londres é um destino muito especial, porque ele traz toda a história, toda a tradição, né? E contrasta isso com uma cidade que é muito moderna, onde o sistema público funciona muito bem, os transportes funcionam com muita eficiência. Então, assim, a gente consegue realmente dar para o aluno todas as ferramentas para que eles tenham uma experiência muito positiva em Londres. Eu acho que, assim, um fato que facilita muito a experiência desse aluno em Londres é o fato de que a gente se compromete a sempre colocar o aluno na zona 1, então numa zona muito central da cidade, para que ele consiga acessar tudo aquilo que ele vê no Instagram, no TikTok, nos filmes, que ele consiga ver isso em primeira mão, né? Então, a acomodação está numa região muito central da cidade, a nossa escola também fica muito próxima, né? Então, as aulas ficam a 12, 15 minutos de distância, super acessível para o aluno. A gente oferece também os passes, né, de transporte público para que os alunos, né, sempre acompanhados, participem de tours, participem de atividades. Então, assim, esse destino é especial porque tudo aquilo que o aluno vê nos filmes e na TV, ele consegue, então, ter um contato direto com isso. Então, eu, por exemplo, tive a oportunidade, Gil, de agora em janeiro a gente teve um grupo de inverno que foi para o Wembley Stadium, né, então um dos principais estádios aqui da Inglaterra. E, cara, você vê a realização dos alunos, né, principalmente os que gostam de futebol, entrar no vestiário, fazer o tour acompanhado, né, dos membros do próprio estádio. Então, assim, é uma experiência única, porque a gente vê as crianças realmente, assim, brilhando o olho, realizando sonhos, e aí chega na parte final do tour no shopping, né, com aquele coração na mão, tipo assim, eu vou levar uma camiseta pro meu pai, eu vou levar esse presente pra minha mãe, eu vou levar isso pro meu amigo. Então, assim, a gente se envolve com a história de cada aluno e num cenário como Londres, tudo fica muito mágico, assim, é muito legal participar desse programa. O Dave, é maravilhoso trabalhar com sonho, né? Eu falo que assim, a nossa responsabilidade é muito grande, porque tem muita expectativa envolvida, né, nisso. E graças a Deus a gente consegue superar essas expectativas, e são histórias assim que marcam a vida para sempre, né? Eu tenho mesmo agora duas irmãs embarcando, fazendo o segundo intercâmbio delas em Londres, no mesmo destino, de tanto que elas apaixonaram. Então é muito legal. Agora vamos mudar para Bruxelas. O grande diferencial são as viagens internacionais. Como que essa experiência acontece? Por que ela encanta tantos os adolescentes? Me conta as especificidades de Bruxelas, porque é a nossa única escola nesse destino. Então a gente quer entender como que funciona tudo aí. Ju, esse destino é incrível, e aí eu vou pedir para que você me segure aqui, porque eu poderia falar desse destino o dia todo. A gente se sente muito empolgado também com Bruxelas, porque primeiro que é hoje o nosso programa mais internacional, né? Então, assim, em todos os programas a gente recebe alunos de diversas nacionalidades, mas Bruxelas, naturalmente, é uma cidade muito internacional, né? Então, ela é a capital das Nações Unidas, né, dentro da Europa. Então, a gente tem o Parlamento Europeu, a gente tem uma cidade que é muito política, né? E eu acho que, principalmente num momento como hoje, né, Ju, que a gente está vendo tantos conflitos internacionais, é muito bonito estar em um destino, né, onde os países mandam representativos para que, né, novos acordos aconteçam e que a gente trabalhe realmente esses valores de inclusão, de igualdade, e poder dar para o aluno ferramentas onde ele veja isso na prática, porque não é só a gente falando do tipo, temos aqui diversas nacionalidades em sala de aula, né, se respeitem. Não, a gente leva o aluno para esses museus, a gente leva o aluno para esses passeios, né, e tudo dentro de Bruxelas respira esse ar mais internacional. Inclusive, uma curiosidade desse programa, Ju, Bruxelas é o programa onde a gente recebe o maior número de alunos fazendo day camps. O que são os day camps, né? Quando o aluno compra o programa, ele vem do exterior, por exemplo, vem do Brasil, então a gente já entende que o aluno está comprando a acomodação, o programa, as aulas e tudo mais. Mas em Bruxelas a gente tem uma curiosidade que é muito especial. Nós temos muitas famílias, né, de políticos, diplomatas e também de escolas locais, onde no período de julho o aluno também está de férias, ele nos procura para passar o dia com a gente.
Então, depois do café da manhã, ele chega, ele atende às aulas de manhã, ele participa do almoço com os novos amigos e ele faz as atividades na parte da tarde. Esses alunos são os alunos que normalmente têm o francês como primeira língua, mas a gente também tem muitas famílias internacionais, desses diplomatas, como eu falei, que falam inglês. Então, assim, para o aluno que está chegando, por exemplo, do Brasil, ele acaba tendo uma exposição muito grande a alunos que vão falar a língua em diversos níveis, e é algo muito especial, porque quando a gente sai de sala de aula e vai para a rua, vai explorar, vai fazer atividades, a gente seguido ouve comentários do tipo, olha, meus pais moram aqui, olha, aquele restaurante eu já fui. Então, assim, é diferente, por exemplo, de Londres, onde todos somos turistas explorando a cidade. Em Bruxelas, a gente tem, né, alguns aqui, vamos chamar de alguns infiltrados, que estão ali participando e nos dando esse direcionamento. E, além disso, você comentou também, Ju, das viagens internacionais, né? Então, é outro elemento super especial desse programa. O aluno, além de explorar a Bélgica, que é linda como um todo, então a gente sai de Bruxelas toda quinta-feira, vai para cidades como Bruges, vai para lugares lindos como Ghent, por exemplo, e nos finais de semana, o aluno viaja para destinos como França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda e muitos outros. Então, assim, para o aluno que quer ter uma experiência real de comunidades multiculturais, o aluno quer ter uma experiência real de conhecer pessoas de outros países, esse é um destino, assim, excelente. Delícia, Dave. Imagina a possibilidade de você conviver com alunos internacionais dentro da sua própria cidade, né? Muito legal isso. E eu acho que nesse momento em que a gente tem essa exposição com pessoas de tantas nacionalidades diferentes, é que o mundo se abre para a gente, né? Isso é muito importante, isso é muito legal. Todo mundo merece ter essa experiência na vida. Agora vamos para os maravilhosos Alpes franceses. O programa tem um perfil mais aventureiro e de natureza. Quais são as atividades que mais despertam interesse nos alunos? Qual época do ano que esse programa acontece? Conta um pouquinho para a gente. Esse programa é muito especial e ele atrai um aluno com um perfil muito, muito especial também, muito específico. Então, é um programa voltado à natureza, né? Começa pela região, então os Alpes franceses é a parte mais montanhosa da França. Então, esse programa é super especial porque, assim, a experiência toda do aluno, ela é muito rústica, ela é muito ligada à natureza. Então, desde a nossa acomodação, que ela não é uma acomodação normal, ela é um chalé, né? Então, os alunos têm lareira, os alunos vão estar em quartos sempre com banheiro, né? Sempre sendo supervisionados também. Então, todo o estilo da acomodação já traz uma coisa um pouco mais aconchegante, de inverno. Então, assim, a gente trabalha esse curso no período do verão, é quando ele é aberto para todos os alunos internacionais. Nós temos também para grupos a possibilidade de trabalhar esse destino o ano todo. A nossa recomendação é só pular o período de dezembro e janeiro, porque realmente fica muito frio, e aí os nossos mineirinhos ficam congelados, né? E acabam não aproveitando todo o recurso também que esse hotel chalé oferece. Então, nós temos piscina, nós temos áreas de recreação, nós temos uma cantina excelente. Então, eu acho que o mês de julho, quando as temperaturas estão um pouco mais amenas, né, mais confortáveis, a gente percebe que os alunos se divertem muito mais. Além disso, nós temos, então, cursos de inglês e francês nesse destino, né, e nós temos atividades que são o grande diferencial. Então, aqui, pais que querem tirar os filhos das telas, esse é o momento, porque a gente promove aqui passeios de bicicleta, a gente promove caminhadas, e a gente também divide os alunos em dois grupos, Ju. A gente tem o pessoal com 12, 13, 14 anos, e também o pessoal de 15, 16 e 17, onde a gente consegue, para esse grupo um pouquinho mais maduro, trazer uma opção de aventura também. Então, sempre supervisionados, a gente vai ter programas que incluem rafting, que incluem escaladas, trilhas, de novo, tudo pensado na idade desses alunos, né? A gente nunca teve nenhuma situação de risco e não vai expor os alunos a uma situação de risco, mas assim, a gente também dá essa opção para que os alunos possam aproveitar e fazer algo diferente. Então, né, pais mais aventureiros, crianças que gostam de natureza, eu acho que esse é destino, assim, não sem pergunta nenhuma, sem questionamento algum de que esse é um excelente destino para eles.
Existe diferença na proposta pedagógica e no perfil dos alunos entre Londres, Bruxelas e os Alpes franceses? Ju, eu amo essa pergunta, eu acho ela essencial aqui para a nossa conversa. Então, a maneira como a gente desenha o programa em termos de o que eu vou chamar aqui sílabos, né, que são os elementos de inglês que a gente coloca nas aulas, não. Né? A gente monta o programa sempre pensado em conversação, né? A gente quer que seja um programa dinâmico para que o pessoal se sinta confortável para iniciar conversas. Isso é algo que a gente coloca em todos os nossos programas. E o que muda, Ju? A gente gosta muito na Intercampus de como a gente traz destinos diferentes, a gente quer explorar esses destinos ao máximo. Então, a diferença de cada um dos programas vai ser como a gente reflete o programa, as atividades de sala de aula para o destino. Então, por exemplo, assim, a gente tem tours dentro de Bruxelas, por exemplo, onde a gente monta uma caça ao tesouro, né, com características da cidade, para que os alunos andem pelas ruas, descubram prédios, descubram localidades onde eles tenham que ter alguma discussão a respeito daquele assunto. Então, isso, né, é muito variado para cada um dos destinos. Mas a nossa proposta pedagógica mantém esse padrão, além de que todos os nossos professores, né, são certificados. A gente trabalha com as certificações Celta e Delta, né, que são muito comuns dentro da nossa indústria. Então, todos os professores seguem os sílabos que a gente passa, e aí a gente vai criando essas variações de acordo com cada destino. Maravilha, David. Agora eu vou fazer uma pergunta de mãe, tá? Como que a gente acompanha a viagem e recebe informações durante o intercâmbio do nosso filho? Eu estou te perguntando isso porque meu filho queria sumir no intercâmbio. Ele não queria me dar notícia, ele não queria me mandar foto, ele não tinha mais tempo para mim. Ele estava sempre ocupado. Então, eu sei que isso a gente precisa trabalhar com os pais, essa questão da ansiedade mesmo, porque não faz sentido ficar todo dia pedindo informações. Né? O ideal é que ele realmente interaja com os alunos da escola, aproveite. Mas existe alguma forma de ter notícias dos filhos que não seja só pelos filhos, porque a gente já sabe que eles estão lá imersos e se jogando na aventura deles? Ju, eu gosto muito dessa pergunta, porque esse comentário dos pais, ele aparece com mais frequência do que a gente pensa. Então, a gente pensou numa forma de tranquilizar os pais, né? Então, assim, primeiro que a gente compartilha o programa, né, com a agência, com os pais, com os professores. Então, assim, todo mundo entende o que está acontecendo de segunda a segunda. Claro que no meio do programa a gente pode fazer alguns ajustes, né? Até porque, assim, é verão, mas às vezes, infelizmente, o clima, né, nos dá uma enganada. Então, já aconteceu de a gente, sei lá, ter se programado de ir à praia e precisou trocar o dia da praia para algum outro lugar. Mas tudo isso é avisado, né? Sempre atualizado aos professores e pais também. A gente tem aqui, Ju, membros do time que fazem fotos, que fazem vídeos. Esses vídeos são compartilhados com os professores, são compartilhados com as agências também, então eles podem tranquilizar, além de que, né, no meu caso, por exemplo, né, os pais têm acesso ao meu número, se precisar de qualquer informação, foto, vídeo, eles podem solicitar, e a gente que está ali no campo, na operação, se desdobra e manda para todo mundo. E uma coisa que é muito legal também, eu acabo ouvindo, eu sempre pergunto para os alunos, né? E aí, estão conversando com a família, estão dando, né, sinal de vida, sinal de fumaça, e às vezes eles dizem assim, eu mal cheguei aqui, minha mãe já está me perguntando, meu pai já está tentando me ligar. Eu sempre digo, dá esses 1, 2 dias para a criança meio que desaparecer, entender onde ela está, né? E depois eu sinto que eles conseguem voltar e entender, nossa, isso aqui foi uma experiência super divertida, vou compartilhar. E a gente está em cima deles também o tempo todo, né, Jô? Mostrou isso para a família, gostou. Então, assim, é uma reclamação que vem bastante dos pais, assim, de às vezes, nossa, o pessoal tá lá participando de atividades o dia todo, esquece de mandar notícia. Mas aí a gente tá ali para cobrir esse gap aqui que acontece. Isso é muito legal, Dave, porque assim, o objetivo do intercâmbio é esse, gente. Então, assim, meu filho queria sumir, era a semana inteira, ele não queria dar notícia nenhuma vez por semana. Para chegar ao ponto de eu ter que marcar dia e horário para ele conversar comigo, é porque o negócio estava feio. Mas, assim, eu falo que quando o filho some é porque está tudo bem, gente. Quando o negócio não está bom, ele começa a mandar mensagem toda hora, ele começa, né, a te demandar toda hora. Então, pode ficar tranquilo. Quando o filho some, é porque está tudo sob controle, está tudo maravilhoso, ele está se jogando na experiência, mas fique em cima, marca dia e marca horário, porque eles têm que dar notícia, né? Não dá para achar que estão lá e que não precisam dar notícia mais para a gente. Então, tem que dar notícia sim.
Mas é maravilhoso, porque assim, se não consegue contato, porque às vezes assim os pais ficam preocupados, eu sempre falo, não, às vezes está fazendo um passeio externo com a escola, pode ter ficado sem bateria no telefone, alguma coisa assim, fica tranquilo, aguarda um pouco, vou procurar saber qual que é a situação dele, aí eu entro em contato com a escola, tem esse retorno, então aí os pais ficam mais tranquilos. Mas é isso, entender que os alunos estão lá é para viverem mesmo, se jogarem, e deixar eles terem essa autonomia aí que é tão importante, né? Falando de autonomia, eu percebo muita coisa quando os alunos voltam. Eu quero saber de você. O que você percebe? Quais são as principais transformações que você percebe nos alunos quando eles chegam e quando eles estão indo embora? Olha, Ju, essa pergunta ela toca em vários lugares, né? Porque eu acho que assim, cada ser humano é único, né? Mas é muito interessante como a experiência do intercâmbio, a troca internacional, ela abre muito a cabeça do aluno, né? Eu acho que faz ele ou ela entender que, primeiro, que assim, a realidade da qual ele vem ou ela vem não é a única. E isso, naturalmente, expande o pensamento, as ideias do aluno de várias formas. Então, por exemplo, ele vai se deparar com profissões que ele não tinha pensado, ele vai se deparar com línguas que ele não sabia que existia, ele vai se deparar com comportamentos que, de repente, de onde ele vem, aquilo não é tão natural. Então, acho que, assim, o aluno volta transformado, eu acho que ele volta muito mais maduro, né, muitas vezes com uma conversa mais aberta com os pais. E eu vou até te dar um exemplo meu, Jô. Eu fiz intercâmbio quando eu estava na faculdade, tá? Eu saí do interior do Rio Grande do Sul e fui a Porto Alegre estudar, mas eu lembro que eu não estava assim me encaixando muito bem com a cidade, né? No sentido de não conseguia me sentir independente, não conseguia aproveitar a cidade e já estava considerando em largar o curso, parar a faculdade e voltar para o interior, porque eu estava sentindo que aquilo não era para mim. E num dado momento, eu precisei melhorar o meu inglês para cumprir com alguns créditos da faculdade, e foi o momento onde eu fiz uma pausa de 6 meses e fui para o Reino Unido estudar. E assim, para o susto dos meus pais que pensaram, bom, se a 2, 3 horas de casa ele já está tendo problemas, no Reino Unido, ele não vai conseguir ficar por mais de um mês. E eu fui para 5 meses. E claro, como foi o intercâmbio, posso te contar em outro momento, mas assim, foi uma experiência incrível. Mas o mais legal, Ju, é que quando eu voltei a Porto Alegre, eu estava muito aberto a explorar a cidade, eu estava muito aberto a explorar onde eu estava. Por quê? Porque eu estava fazendo isso nos últimos 5 meses, né? Porque às vezes tem pequenas coisas que a gente deixa de fazer no dia a dia, do tipo, eu não vou tomar um café sozinho, ou eu não vou para a escola sozinho. E quando você está num outro país e você faz isso sozinho com tanta naturalidade, você passa a normalizar aquela independência. Então, voltar com mais autonomia, eu acho que é a grande transformação, além dessa coisa do comportamento, da flexibilidade, de entender que as pessoas são diferentes, né, de que as línguas são diferentes. Então, assim, eu acho que todo mundo que manda o seu filho, a sua filha para o exterior, volta, né, recebe um filho e uma filha muito mais independentes, com uma consciência de mundo muito maior e muito mais abertura, né, para coisas novas, para novidades, muito mais destemidos. Exatamente, é muito bom, é muito bom. Eu vejo os alunos voltando assim, não só com o sonho realizado do intercâmbio, mas com isso que você falou. E eu falo que o intercâmbio é importante para o aluno e para os pais, para a família como um todo, porque a relação muda. Né? Primeiro que tem que ter uma relação de confiança. Se você não confia, deixar seu filho sair aqui, né, do lado da sua casa, na casa de um amigo, você vai confiar em mandar ele para o outro lado do mundo? Então, assim, primeiro a relação de confiança que tem que existir, né? Segundo, a relação de responsabilidade. Você está lá do outro lado do mundo, gente. Então, assim, não tem. Se o país é proibido beber cerveja na rua, você não pode beber cerveja na rua, senão você vai preso, né? Então, assim, são situações que não adianta você ser infantil. Ah, não, eu sou infantil, né? Vou falar, não pode, não pode, vou tomar, vou fazer assim mesmo. Não é, não é, não dá para brincar. Né? Então, a pessoa tem que acordar para a vida, do tipo, tem consequência, sabe? Então, você precisa realmente estar ali dentro daquelas regras, daquelas normas, e com uma visão de mundo ampliada, né? Isso que você falou. É não repetir as mesmas coisas que você faz na sua casa, não repetir isso do outro lado do mundo. Você pode se abrir, você pode aprender, você pode ser melhor do que você é hoje, né? Dê essa chance para você mesmo.
Agora, Dave, para os pais que estão considerando essa experiência pela primeira vez, qual que é o recado que você deixa aí? Porque a gente sabe que isso é um investimento na vida dos filhos, né? Então, qual que é o recado que você deixa para eles? Ju, vou trazer 2 pontos nessa pergunta que eu acho tão interessante, e um até volta um pouquinho no que a gente estava falando anteriormente, né? Uma coisa que eu fiquei pensando quando você falava é de como as crianças aprendem muito pelo comportamento dos outros também, né? Então, por exemplo, se o seu filho, a sua filha, né, está agora num grupo com uma criança da França, uma da Alemanha, uma da Argentina, é muito interessante que, às vezes, como eles tratam os garçons, como eles tratam os professores, né? Então, daqui a pouco, assim, se a criança era um pouco mais respondona, era um pouco mais, enfim, um pouco mais teimosa, ao ver pessoas que, né, se comportam de formas diferentes, elas passam a pensar e refletir, né, questionar o próprio comportamento e pensar, nossa, eu posso falar com o meu professor dessa forma, eu posso tratar a pessoa que está trabalhando no restaurante dessa forma, né? Até para que ela, né, esteja num ambiente muito mais tranquilo, né, e veja as pessoas tratando ela bem de volta, né? Eu acho que isso é muito legal. E uma mensagem que eu passaria para os pais é essa, né, de que o intercâmbio ele abre a cabeça para diversas perspectivas. Eu acho que dificilmente o filho, a filha que volta de uma experiência internacional volta da mesma forma, né, muito mais independentes, com muito mais autonomia. E eu acho que essa autonomia também tem que ser trabalhada em casa, Ju, porque às vezes o pessoal espera que o primeiro intercâmbio aconteça para começar a confiar naquele filho, naquela filha. Então, acho que existe toda uma preparação, tenho certeza que você trabalha isso com os pais, né? Que você está sempre junto deles, trabalha de uma forma muito próxima, mas assim, não deixa a criança dar os primeiros passos lá no intercâmbio do outro lado do mundo, né? Começa a trabalhar isso dentro de casa, começa a trabalhar isso na rua, para que quando ela chegue lá, ela não tenha esse contraste, ela consiga simplesmente entender, olha, essa é a autonomia que eu pratico em casa, como é que eu posso trazer ela aqui para o grupo e principalmente começar a conviver com as diferenças, né? Eu acho que o pessoal volta muito mais flexível, muito mais paciente e ciente, né, de que os outros são diferentes, que a gente tem que sempre respeitar os outros. Eu acho isso muito legal. Dave, a gente falou de autoestima, a gente falou de relacionamento, a gente falou de confiança, a gente falou de, de relações. E sabe o que a gente não falou? A gente não falou de idioma. A pessoa que faz o intercâmbio, muitas vezes ela sai daqui para aprender o idioma, mas é tanta coisa que ela traz na bagagem que o idioma fica desse tamanho, né? O idioma flui, ele aprende o idioma, com certeza, mas ele aprende tantas outras coisas. A gente fala tanto da experiência e o inglês, né, que no início era o objetivo principal, né? Eu sempre digo, o aluno que tem essa experiência internacional, ele aprende tanta coisa, mas tanta coisa, que às vezes o inglês virou quase um brinde, né? Tipo, eu fui lá fora, eu vi outro país, eu vi outras realidades, fiz um monte de amigos, e de quebra voltei falando inglês. Então, assim, isso não acontece por acaso, tá? A gente desenha um programa muito focado em trabalhar a base da comunicação dos alunos, né? Eu acho que um diferencial gigantesco da Intercampus é conseguir aliar o estudo do inglês com destinos muito únicos, né? Então, Bruxelas, Alpes franceses, Escandinávia, Londres, e a gente pensa em perguntas, a gente pensa em tarefas em sala de aula para que o aluno se sinta confortável em interagir, iniciar outras conversas. E uma coisa que é muito legal, à medida que o aluno vai conhecendo pessoas de outros países e se interessa pela cultura, pelo comportamento, pela língua, ele, né, ele tem que buscar inglês e recursos para conseguir iniciar essas conversas, né? Então, por exemplo, eu quero saber o que os italianos comem no dia a dia, eu quero saber um prato típico da Espanha, eu quero saber um prato típico da Geórgia, por exemplo. Então, o aluno tem que pensar, e ele tem todo o nosso suporte, né, dos membros de staff, da segurança, dos professores, nós líderes, né, para que ele consiga ter, né, essa pergunta pronta, ter todo o vocabulário, e assim, é muito natural esse processo de desenvolvimento. É feito através das amizades, das conexões mesmo. Isso é a maior riqueza do intercâmbio, né, Dave? Como que o contato com novas culturas, rotinas e pessoas impacta a autoconfiança do adolescente? Eu adoro isso. De novo, né, nada acontece por acaso, né? A gente monta um programa com atividades para que os alunos estejam se integrando o tempo todo. Então, acho que assim,
é muito comum que nos primeiros 2, 3 dias a gente veja alunos, principalmente quem viaja em grupo, né, que queira se fechar com o grupo, até porque às vezes no processo ali de aeroporto, de conexão, né, de tomar um café no aeroporto, às vezes uma amizade já nasce, né, e aí às vezes nos primeiros 2, 3 dias o pessoal fica um pouco mais próximo dos professores, do líder, e se sente um pouco tímido de interagir com outras culturas, mas à medida que a gente vai trazendo novas atividades e que as crianças vão se expondo, esse elemento de curiosidade vai acontecendo também. Nossa, o pessoal da Geórgia está falando uma língua diferente. Nossa, o pessoal da Espanha é um pouquinho diferente do pessoal da Argentina. Quero entender por quê. Né? Então, assim, todas as atividades são pensadas para que essa curiosidade sobre o outro exista e, naturalmente, então, as conversas começam a nascer. Com as conversas, o aluno começa a procurar mais vocabulário para conseguir sustentar essas conversas e isso reflete um ganho de autonomia muito grande. Então, eu acho que, assim, esse contato com novas culturas, ele bate de frente, assim, ele gera uma autonomia, uma confiança muito grande dos alunos, porque eles voltam para casa pensando, nossa, se eu conseguir fazer isso, interagir com esse, né, com esse amigo, criar essa conversa, o que eu não posso fazer? Nada, né? Então entende que através da educação e da comunicação clara, ele consegue atingir grandes objetivos e conectar com outras pessoas. Até mesmo a questão do sotaque, né, Dave? Eu falo que a gente tem muita vergonha, a gente chega muito travado, né? Por causa do sotaque brasileiro, mas aí quando a gente chega lá e vê o sotaque italiano super carregado, o sotaque asiático super carregado, né? O sotaque árabe super carregado, você fala assim, gente, o meu sotaque é só mais um no meio do mundo, né? Então, assim, isso aí deixa a gente numa situação confortável. Fala assim, não, o meu inglês é um inglês como qualquer outro, com um sotaque diferente dos outros, mas a gente se comunica, né? Isso é muito legal. Então, eu falo que a gente destrava mesmo. E quando a gente vai com um nível melhor de idioma, aí a gente vai para fazer amizade, a gente vai para conhecer gente, conhecer cultura, conhecer lugares, porque a gente não fica tão preso naquela questão, nossa, eu preciso saber fazer isso, eu preciso saber pedir uma água, eu preciso saber perguntar onde fica um banheiro. Não, você já chega sabendo esse básico. Então, você vai ali, você fala, não, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso conhecer os lugares, eu preciso conhecer as culturas. Então, assim, o mundo se abre, a magia acontece e é maravilhoso. Eu sou muito apaixonada por intercâmbio em qualquer idade. Dave, e você percebe o reflexo dessa experiência nos estudos, na carreira e até nas escolhas futuras dos alunos? Ju, com certeza, eu concordo com tudo que você vem trazendo, né? Desde a questão do sotaque, eu acho que é importante a gente ter uma comunicação clara, né? E é muito legal isso, né? De ver que outras culturas também têm sotaque, e que existe um inglês que é internacional, né? Onde todo mundo se conecta, se comunica, e eu acho que esse aprendizado, essa experiência como um todo reflete, sim, né? Voltando agora para a tua pergunta, na questão da carreira, porque eu acho que todo país tem isso, né? Tem algumas indústrias que se destacam, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma agricultura muito forte, a gente tem uma engenharia muito forte, a gente tem uma medicina, né, que é referência em vários países, e naturalmente as nossas crianças crescem às vezes achando que são só essas profissões, né? São só esses caminhos que podem realizar elas no futuro enquanto adultos. Eu acho que a gente viajando e explorando outros destinos, outras estruturas, outras sociedades, outros meios de transporte, eu sinto que, assim, é muito natural que as crianças começam a perceber que, tipo assim, nossa, eu posso trabalhar aqui também, nossa, tem um profissional que faz isso, nossa, tem um profissional que cuida daquilo, né? Então, assim, a gente percebe, principalmente assim, por exemplo, um exemplo prático, real e que eu gosto muito, né? Nós não temos tantos trens no Brasil, né? Diferente da Europa, né? Onde você pode, com muita tranquilidade, se conectar numa cidade a outra, de um país a outro, seja dirigindo, seja de trem, voos rápidos. E aí a gente vê os alunos às vezes falando, nossa, né? O pessoal opera trem, nossa, tem engenheiro de malha ferroviária. Então, assim, coisas que de repente nem existiam na realidade daquele aluno, mas que eles voltam para casa questionando e pensando, né? E mesmo assim, nessas profissões mais tradicionais que a gente mencionou no começo, eu posso fazer uma parte da minha faculdade de medicina fora, né? Eu posso fazer uma engenharia e fazer um momento desse curso, ou um mestrado, uma especialização nesse país que eu vim e gostei tanto, né? Ou daqui a pouco o aluno nem percebe que, tipo assim,
Bruxelas pode ser referência numa área de estudo que ele ou ela são apaixonados. Então, assim, tem muito para explorar, e eu realmente percebo que as crianças voltam para casa com essa ideia de que, assim, o céu é o limite mesmo, sabe? Que delícia, Dave. Deixa uma mensagem final para as pessoas que estão aí nos assistindo. Então, para todo mundo que ouviu a nossa conversa, eu quero deixar aqui esse convite para que vocês venham nos visitar, né? Seja em Bruxelas, em Londres, na Escandinávia, nos Alpes franceses, em qualquer um desses destinos, a gente vai estar lá para receber vocês. Vai ser uma experiência incrível, uma experiência única. Então, falem com a Ju para que ela organize e possibilite tudo isso. E se precisarem de qualquer coisa, a gente está sempre aqui, como eu brinco, né? 25 horas por dia, 8 dias por semana. Ju, muito obrigado pela oportunidade. Eu amei conversar contigo hoje. Foi incrível conhecer de perto tudo que a Intercampus oferece nesses destinos tão especiais. Eu tenho certeza que os pais conseguiram visualizar melhor essa experiência, entender o quanto ela pode transformar a vida dos filhos. E se você quer saber mais qual intercâmbio combina com o perfil do seu filho, entre em contato com a equipe da Colin Viagens agora, que teremos o maior prazer de te ajudar a escolher o intercâmbio ideal para o seu filho. Obrigada, até a próxima. Tchau, Dave. Tchau, tchau, Ju.